יוצר ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. Eu sou o Rabino Urilam, da Congregação Israelita Betel. Eu moro em São Paulo e gosto muito da vida na metrópole. Eu sou Felipe Pinchas Gritz, do canal Cabala com Pinchas no YouTube e nas redes sociais. E eu gosto muito da vida no deserto, no silêncio. Vou te trazer duas questões. Uma, quando você falou de Tzimtzum. Tzimtzum, um movimento, até onde eu sei, de Deus, que com toda a sua enorme bondade, com seu enorme amor, de alguma maneira se autorrestringe para abrir espaço à criação do mundo. Então, nós temos de um espaço que não existe, ou de um espaço muito, muito apertado, surge um mundo inteiro, surgem muitos mundos, a partir dessa bondade infinita de Deus. E faz sentido isso que eu estou falando? Faz todo sentido. E a partir dessa visão de Tzimtzum, nessa época que nós estamos vivendo, enquanto nós gravamos aqui, nós estamos vivenciando as 3 semanas entre o momento que diz a nossa tradição que a cidade de Jerusalém foi sitiada e que levou à destruição do primeiro templo, e depois a cidade de Jerusalém mais uma vez foi sitiada e levou à destruição do segundo templo, muitos séculos depois, num período que é conhecido como Ben HaMetzarim, um período que é conhecido como um período em que nós fomos meio que apertados de novo, colocados numa situação justa, numa situação apertada, numa situação sufocante. Então, eu imagino quanto a história, desde o início, quando Deus abre espaço em si mesmo para a criação do mundo e abre um grande deserto a partir de um espaço tão apertado, ou seja, abre muito espaço, todo o espaço, o quanto a gente tem movimentos de expansão e contração nas nossas vidas, nos nossos caminhares, e do quanto isso, na verdade, é a vida, né? É o quanto, vamos dizer, o coração pulsa e o sangue, ele avança pelo corpo e nos mantém vivos no movimento de expansão e de contração, o quanto a sociedade que a gente vive. Hoje eu estava lendo um artigo sobre os jovens da geração Z, né? Toda uma discussão que está tendo aí sobre o que é nem lembro a palavra direito, crunch, o que já mostra que eu não sou dessa geração, mas enfim, o que está na moda, o que não está na moda. E aí se fala, por exemplo, de jovens que estão tendo muito menos relações sexuais do que a geração anterior. Então, o que numa geração era tido como algo que não era adequado, ter uma frequência muito grande de relações sexuais, e aí depois vem uma geração e causa uma grande revolução e abre tudo, depois vem uma outra e fecha, e quanto esse movimento ele acontece em vários campos da vida, me veio essa reflexão sobre o Tzimtzum, mas eu abri demais a discussão, gostaria de fechar um pouquinho e trazer uma outra questão. Era a segunda que eu queria te trazer. É o quanto esse lugar de Deus antes do Tzimtzum, e que nós não temos acesso, como você colocou, se eu posso fazer algum tipo de comparação com o período em que nós estamos dormindo profundamente e inconscientes, e aí chega um momento em que nós acordamos e dizemos o Modeh Ani e nos abrimos para o mundo. Se eu posso comparar isso como um espaço em que eu coloco a minha vida a partir do Tzimtzum e sou capaz, então, de agradecer a Deus e poder começar o dia e partir para a vida novamente. É super interessante essa questão. E ela se relaciona completamente com essa ideia dos vários mundos.
Então, para Kabbalah, a gente habita em vários mundos ao mesmo tempo. Isso é uma característica da humanidade. Animais, vegetais, não tem isso. Anjos, não tem isso. Mas humanos transitam por vários mundos. E o momento do sono é um momento em que a gente se recolhe, sim, nos mundos superiores. Quando a gente fala em ser humano, a gente está falando... Quando a gente fala em 4 mundos, a gente está falando de mundos, assim, por exemplo, Asiá, que é o mundo da ação, Yetzirah, que está mais ligado às emoções, Atzilut, que é mais Beriah, né, que é mais intelectualidade, e Atzilut, que já seria um mundo superior em se tratando de seres humanos. Na Kabbalah, Deus ainda é um mundo acima disso, que é o Ein Sof, que é o infinito. Então, para Kabbalah, existe sim uma instância da humanidade, e isso é muito fascinante. Existe uma instância de cada um de nós, existem 2 níveis da nossa alma, dos 5 níveis da alma, existem 2 níveis que estão conectados diretamente com o Ein Sof. Ein Sof é infinito, portanto é eterno. Então, tem 2 aspectos do Uri, do Felipe e de todo mundo que são conectados diretamente com a eternidade. Por isso que a Kabbalah não entende morte, entende que existe um ciclo, né? E quando a gente dorme, a gente se recolhe para os níveis superiores da nossa alma, né? O que se diz é que a alma sobe. E quando a gente acorda, existe inclusive o costume de se lavar as mãos, porque existe uma certa impureza ligada a uma quase morte que tem no sono. E quando a gente acorda, a gente retorna para a vida. Agora, nesse momento em que nós acordamos, o nosso corpo ficou deitado numa posição comum também, como uma pessoa, quando ela morre, como ela é colocada, né, para descansar, vamos dizer assim, na sua sepultura. Quer dizer, uma posição muito parecida. Você me lembrou agora um canto que é um piut, né, que nós cantamos em muitas sinagogas no final dos serviços religiosos, das tefilot, em outras, talvez até originalmente ela vem no começo, que é Adon Olam, o Senhor do Universo, Adon Olam, Asher Malach, e que no final nós falamos Vem Ruchi Gviati Adonai Li Velo Irá. E junto com o meu espírito, Gviati não é só o meu corpo, é Gviá em hebraico, é o meu cadáver, né? É o meu corpo que eu coloco para Deus, né? O meu corpo quase sem vida, se eu fosse tratar. O Eterno está comigo, não tenho nada a temer. Então, eu fico pensando assim, a gente está de noite, estamos dormindo, dormimos profundamente, vamos dizer que nós dormimos parados. Nem todo mundo fica parado durante a noite. Agora eu me lembro dos meus filhos que não param de se mexer e às vezes correm para a nossa cama. Mas aí eu penso nas orações da manhã. E aí quando você traz a questão dos 4 mundos. Asiá é uma questão prática, né? É uma questão bem material. Quer dizer, saímos do mundo espiritual, mergulhamos no mundo material. E eu fico imaginando assim, as primeiras bênçãos que a gente fala pela manhã, uma das primeiras são as bênçãos do alvorecer, né? Birkot HaShachar, em que nós, entre outras coisas, agradecemos a Deus por estarmos vivos. O que é aquela oração em que se fala, eu agradeço a Deus pelo galo, né? Pela inteligência do galo que canta e nos acorda, né? Asher Natan Laser Vevinah, o galo que sabe discernir entre o dia e a noite, e aí começa a gritar desesperadamente e nos acorda, vamos dizer assim. E depois orações que falam do nosso corpo. Eu fico imaginando assim, um momento em que depois de 7, 8 horas dormindo, nós esticamos o corpo, esticamos os braços e as pernas, e mexemos a cabeça, e abrimos os olhos, e passamos a prestar atenção naquilo que nós escutamos. Esse despertar do corpo, ele é importante também para o despertar da alma?
ele é fundamental, né? Ele é fundamental. A gente está acostumado a pensar o mundo de baixo para cima, né? Como se o homem construísse as coisas. Eu digo a gente, nesse pedaço da civilização em que fomos criados, né? Então, a gente costuma acessar muito o mundo material da ação e o mundo mental, né? Do intelecto. Agora, segundo a Kabbalah e outras tradições, as coisas vêm de cima para baixo. Então, não existe nada no mundo físico que não tenha uma causa espiritual. עושה שלום ובורא את הכל, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום